E aí pessoal, será que nós estamos diante aqui de uma pedra que é feia, mas é comum, ou uma pedra feia que vale milhões? Eu estou falando isso porque recentemente fizemos alguns vídeos falando dos famosos meteoritos. Uma pedra feia que pode valer milhões, e quando eu falo vale milhões eu não estou brincando, eu estou falando que realmente é uma pedra simples, feia, aparentemente comum e que pode valer milhões. Então hoje nós vamos fazer o teste junto com vocês para saber se essa pedra pode ser um meteorito. Aí você acompanha o passo a passo como é que a gente vai testar essa pedra, como é que a gente vai analisar, porque é o seguinte, se for uma pedra comum, tudo bem, não vai ter problema nenhum, não vai valer nada. Mas e se for uma pedra que vale milhões? E se for um meteorito? Ela pode valer, sei lá, 5 mil, 10 mil, 100 mil, pode valer até R$1 milhão. E é verdade, gente, um meteorito, dependendo do tipo que ele seja, ele pode ter um altíssimo valor, tanto para colecionadores quanto para estudos científicos e tudo mais. Então eu estou aqui com algumas outras pedrinhas aqui também estranhas que a gente vai analisar se pode ser um meteorito autêntico. Então a gente já vai fazendo logo o teste principal, passo a passo, junto com vocês. Se você encontrou uma pedrinha como essa, ou já tem encontrado alguma vez na vida alguma pedra muito suspeita, muito diferente, alguma rocha, e pensa que ela pode ser um meteorito, você vai fazer esses testes que a gente vai fazer aqui. Então, sem mais delongas, vamos logo começar os testes. Primeiro ponto, meteoritos são rochas, tá? Não são pedras, não é uma pedra que você vai tentar quebrar. Pelo amor de Deus, não tenta quebrar uma rocha suspeita de meteorito. Você vai analisar o seguinte, o peso. Vai analisar se é uma rocha muito diferente do que você encontrou na região. Todas essas rochas aqui foram encontradas, são rochas diferentes que não foram encontradas nada parecido na região. Então esse é um ponto importante que a gente deve analisar. Então não foi encontrado nada parecido perto dessa rocha aqui. Mas como saber se é uma rocha comum da Terra ou se é um meteorito, uma rocha que veio do espaço? E a gente vai observar algumas coisas aqui, olha. O primeiro ponto a observar é a crosta de fusão, que é quando o meteorito ele entra na atmosfera, ele queima. Ele fica literalmente com uma casca preta queimada, semelhante a uma casca de ovo, meio rachada. A gente vai procurar isso na pedra. A gente pode olhar com atenção, porque pode ser só uma pontinha, uma casquinha de nada disso. Olhando bem para a pedra, aparentemente ela não tem crosta de fusão, mas isso não é determinante porque ela pode ter perdido a crosta de fusão ao longo do tempo que estava lá, porque a gente tem que pensar o seguinte, pode ser um meteorito que tenha caído esses dias, há 1000 anos atrás, mas pode ser um meteorito que já esteja lá há milhões de anos também. Então a gente precisa analisar todos os aspectos. Um outro aspecto de meteorito é um aspecto de amassado. Parece que você pegou os dedos e amassou a rocha. Essa rocha aqui até tem um aspecto que lembra um pouco o amassado, que a gente chama de regmaglito, que é característica dos meteoritos metálicos, que são os mais valiosos. Então essa pedra tem aparenta ter esses regmaglitos, tá? É uma pedra também pesada, eu esqueci de falar do peso da pedra. A gente tem que analisar que meteoritos são pedras mais pesadas do que as pedras comuns. Mas como uma pedra não tão grande, a gente pode ter uma pedra bem grande e a gente acha que está com peso diferente só porque ela é grande. Mas ela pesa mais que uma pedra do mesmo tamanho. Essa aqui é bem pesada, a gente está estranhando o peso. E isso é um ponto a observar, chamar a sua atenção. Se a rocha ela tem um peso maior do que as outras rochas que você está encontrando em cima da Terra. Rochas comuns, rochas vulcânicas. Bom, gente, esses amassados tem também. Tem o teste magnético, que é um teste importante que você vai fazer, mas eu vou fazer ele daqui a pouco, porque tem outro teste bacana que a gente pode fazer para saber se uma rocha tem indício de ser meteorito, que é chamado de teste da janela. Você tem a sua rocha, eu vou utilizar aqui uma lixa. A Carol vai me ajudar aqui. A gente vai pegar o que consiste esse teste. Essa aqui é uma lixa tipo massa, mas ela pode ser lixa massa ou lixa d'água grossa, dá para fazer esse teste. Então a gente vai passar uma parte da pedra, no caso essa parte aqui, uma ponta, para a gente conseguir visualizar como ela é por dentro. Porque tem uma característica muito importante que só tem em meteoritos que a gente precisa revelar agora. E depois a gente vai serrar essa rocha no meio para ver o que tem dentro. Então de qualquer forma, a gente vai depois, independente do teste, nós vamos serrar essa rocha e ver como ela é por dentro, tirar essa curiosidade, como é uma rocha dessa por dentro. Mas vamos lá, vamos fazer
Então agora vamos fazer o teste da janela. Pode ir lá, Carol, vai esfregar, vamos ver se a gente consegue fazer rápido. Essa é uma lixa que come bastante a pedra. A ideia é a gente lixar bastante para conseguir ver por dentro. Tá bom, vamos ver se dá pra gente ver. Bom, depois de passar um pouco, a gente vai observar o quê? A rocha, depois de passar por um polimento assim, ela tem que ficar com aspecto metálico. E tem umas manchinhas que são uns círculos, umas bolinhas que tem dentro da rocha. Essa rocha aqui, ela tá ficando com aspecto levemente metálico, a gente consegue visualizar, ó. Mas geralmente o meteorito ele fica metálico como se fosse o ferro de um martelo, literalmente polido. Olha, mas aqui nós temos o metal revelado. Mas ainda pode ser uma rocha terrestre com muito minério de ferro. Então, a gente vai agora serrar essa pedra aqui, porque esse teste aqui da janela não foi suficientemente conclusivo. A gente precisa observar alguma coisa estranha dentro dessa pedra que indique que ela é um meteorito ou não. Então a gente vai serrar um pedaço dela agora para a gente ver isso. Pronto para serrar a pedrinha para ver se a gente descobre o meteorito agora. Então vamos lá. Bom, gente, então eu já serrei a pedra e a gente vai observar aqui agora um detalhe. Olha, aqui o pedacinho que a gente serrou. Olha, a gente consegue observar que, embora ele seja levemente metálico, ele não tem partes significativas de metal dentro da peça. Então, olha, eu molhei a peça. A gente não está visualizando o que eu deveria visualizar, que é encontrar fragmentos de metal aqui dentro, principalmente de forma circular dentro da pedra. Essa cor avermelhada que solta, que mancha bastante, isso é por causa do minério de ferro. Mas a gente não tem um aspecto de metal mesmo aqui, como se eu tivesse serrado, por exemplo, um pedaço de vergalhão. Esse deveria ser o aspecto de um meteorito por dentro. Então, infelizmente, essa pedra aqui está dando negativo. Ela tem sim um aspecto metálico porque ela tem minério de ferro, embora não tenha em quantidades significativas para ter uma atratividade por um ímã, por exemplo. Inclusive, falando de ímã, esse seria um dos testes que vocês fariam, porque eliminaria vários outros testes como esse. Se uma rocha gruda ímã, ela tem um potencial para ser meteorito. No caso, essa daqui não grudou ímã. Eu estou fazendo esse teste do ímã por último, porque ela tinha muitos aspectos, parecia bastante, e ela não gruda ímã nem de leve. Por isso que a gente tem que deixar o ímã num pêndulo, para ver se ela tem uma atratividade por ímã. Ela está balançando assim por causa do vento, mas ele não tem uma atratividade por ímã significativa. Embora tenha minério de ferro, ele deveria minimamente atrair o ímã. E não é o caso. Mas isso significa o quê? Atrai o ímã é meteorito? Porque nós temos essa outra rocha aqui para fazer um teste. E olha só, ela gruda ao ímã. Mas essa rocha aqui também é bastante pesada, ela gruda a ímã. Mas aqui a gente tem, na verdade, um pedaço de hematita. E como é que você sabe se é uma hematita ou um meteorito? Uma hematita, se você encontrar, você vai encontrar várias outras rochas junto. A hematita é o principal derivado do minério de ferro industrial.
Então ela tem muito minério de ferro, por isso que ela gruda a ímã. E essa, embora tenha minério de ferro também, a gente consegue ver até o brilho do ferro, ela não tem ferro suficiente para causar uma atração por ímã. Talvez se eu fazer um pó aqui, eu consiga até atrair alguma partícula de ferro aqui. E grudar aqui na pontinha do ímã. Algumas partículas bem pequenininhas talvez a gente consiga. Até parece que gruda assim, ó. Mas nesse caso aqui, olha só os detalhes. Quinas vivas, incompatível, até lixei um pedacinho desse aqui pra gente ver, olha. Ele fica bem avermelhado, semelhante a essa daqui também. Eu solto um pó vermelho da hematita. E ambas iam ficar com brilho metálico se eu desse o polimento. Mas só de serrar ou passar na lixa a gente não teve o brilho metálico, que seria um metal parecendo esse ímã aqui, ó. Então ela gruda a ímã, mas não é compatível com a forma do meteorito. Quinas vivas, quebradas, estilhaçadas, não são compatíveis com o meteorito. Essa aqui até tinha uma forma parecida com o meteorito. Lembra muito uma crosta de fusão, mas provavelmente é uma erosão natural que a pedra sofreu. Uma dica interessante, se você encontrar alguma pedra assim ou parecida com essa na natureza, saiba que pedras assim não têm característica de meteorito. Essa aqui inclusive é até um pouco mais leve. Encontrou pedras com buraquinhos, rachaduras ou quebrados, não é compatível com o meteorito. Isso aqui é característica de rochas hidrotermais ou rochas vulcânicas, que tem esses buraquinhos aqui. Essa daqui provavelmente de uma formação hidrotermal, que fica esses buraquinhos ocos dentro da pedra. Então, para finalizar, o primeiro teste que você vai fazer é realmente o teste do ímã. Porque se não grudar a ímã, você vai descartar a pedra. Essa aqui também, provavelmente, o minério de manganês não gruda a ímã. Então, se não grudar a ímã, você vai descartar a sua rocha suspeita. Tá? Não precisa fazer todos esses testes que a gente fez aqui. Se não grudar a ímã, você já descarta logo de cara. Esse foi o nosso teste caseiro para meteorito. Fica ligado no canal que vamos testar em breve outras pedras, inclusive testar se uma pedra é realmente diamante. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até mais!